E a questão que a gente limpa o ar que a gente respira no dia a dia na nossa casa? Nem a pau. Não. Então aí é que a gente respira, aí é que a gente fuma esses cigarros. Uma conta rápida, são mais de 200 dias sem chuva aqui na região toda centro-oeste, sul do Brasil, sudeste, sul do Brasil. Em torno de 4 a 5 cigarros por dia. A gente está falando de uma quantidade enorme de cigarros que o que a gente está falando de cigarro é o impacto na nossa saúde. Que esses partículas que vão penetrando no nosso corpo. Então isso não é que eu acho que isso está comprovado pela ciência, já mostra isso claramente. A gente sofre esse impacto. A Organização Mundial da Saúde mostra que 7 milhões de pessoas no mundo morrem devido à poluição do ar. Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado aqui pra gente poder falar de um assunto relacionado a essa nossa área. E hoje, velho, eu tô com um trio muito da pesada. A gente vai falar sobre qualidade do ar interior, tudo aquilo que você precisa saber, quais são os principais temas, os principais pontos relacionados à qualidade. A gente vai falar sobre plano de qualidade. E, velho, eu vou começar apresentando aqui da esquerda pra direita. Eu tô com Marcelo Munhoz, presidente do Qualindor. Marcelo, obrigado, cara. Muito obrigado por ter aceitado o desafio. Eu que agradeço. Eu agradeço o convite aí de estar podendo comunicar com qualidade do ar interno aí com todos vocês. Obrigadão mesmo. Leonardo Kozak, já gravamos já um podcast, verdade. A gente falou, foi lá na primeira temporada. Leonardo, que ele é o presidente do Plano Nacional de Qualidade do Ar Interior. Obrigadão, Léo. Obrigadão mesmo, cara. Uma honra estar com você, com os colegas aqui, para a gente falar desse assunto tão importante para nós no dia a dia. Importantíssimo e pouco divulgado, né? A galera, poxa. Enfim, vamos lá, vamos bater um papo. E o Arthur Aikawa, falei certo? Falou. Ele é o vice-presidente do Qualindor. Isso. Arthur, obrigadão, cara. Obrigado. E me ajudou a arrumar aqui os microfones, cara. Exato. Fazendo um curso de podcast. É grande aqui, bastante coisa. E a nota é 10, cara. Ficou bom, velho. Ficou então, bom. Se tudo der errado, já sabemos que além de qualidade do ar interno, ele já manja de outra coisa também. Já consegue fazer, já arrumar aqui os microfones. Ele que arrumou o seu aí, o que o Léo tá usando. Lá. Se não funcionar, a culpa é dele. Tá? Foi sabotado já. Se eu falar uma coisa besteira... Fala muito, eu já fui arrumar o seu microfone. Exato. Esse aí foi ele que montou. Obrigadão. Senhores, pra começar, velho, o que é qualidade do ar interior? O que é esse assunto, velho? O que é? Pergunta. Quem começa? Eu acho que assim, é o nosso bem maior aí que as pessoas na verdade não enxergam muito bem, que é o ar, né? Então basicamente é isso, a gente cuidar do ar que a gente respira, né? Perfeito, cara. Então as pessoas se preocupam muito com a água que bebem, o que comem, já né? É cultural, né, cara? Exatamente. A gente preparar, cuidar da água e tal. Hoje em dia tá muito em pauta as pessoas se preocuparem com qualidade de vida, né? Eu preciso fazer exercício, preciso cuidar com o que eu como, né? Puxa, eu preciso passar protetor solar por causa do sol, uma série de situações. Mas o ar, que é o bem maior que a gente respira, as pessoas não estão... Como não enxergam ele, né? Então as pessoas não se dão conta que precisa também se preocupar com ele, né? Perfeito, cara, perfeito. Então é basicamente isso em relacionado a primeira coisa a se falar sobre qualidade do ar interno. E toda hora a gente tá respirando, né? A vida inteira, até... Papai do céu chamar, a gente tá respirando, velho. É um elemento tão importante e não consegue ficar 1 minuto sem ele, né? A gente tem brincado que hoje a gente não vive sem o smartphone, né? Todo mundo tá o tempo todo olhando os smartphones e tal. Mas o ar é fundamental, a gente precisa dele o tempo todo e a gente tem que cuidar. Usando uma definição do que é a qualidade do ar interno aceitável, o que é bom, é você ter... o ar dentro dos parâmetros aceitáveis, que não tenham contaminantes em poluentes que fazem mal para a saúde do ser humano, e ter um ar confortável, um ar que 80% ou mais das pessoas daquele local estejam satisfeitas. Então é isso que a gente busca. Hoje as pessoas se preocupam muito com o conforto térmico, né? Se o ambiente está com a temperatura agradável, está feliz, aparentemente está bom, mas a gente precisa conhecer se ele está saudável, se ele tem algum contaminante, que são invisíveis a olho nu, e muitas vezes a gente não percebe, não tem o cheiro, não tem odor. Inodoro o negócio. Inodoro, e a gente pode estar respirando um ar de baixa qualidade. Então quando o ar é bom, é quando ele está com essas duas características. Tem que ter confortável e saudável para as pessoas. Cara, eu saí de uma academia por conta do ar-condicionado. Eu contei isso no outro podcast. Quando eu gravei com o Leonardo, ele falou, cara, a gente vai indo pra academia, não se preocupa com a qualidade do ar, o pessoal olha a academia, os aparelhos e tal, mas não se dá conta do ar que você tá respirando. E aí eu fechei um plano com a academia e eu saí de lá porque eu fui conversar com
com o dono lá da academia. Ele falou, não, cara, não vou fazer nada. Não tinha renovação de ar, tinha só uns splitzinhos. E o que ele fazia? A academia ela foi feita toda de vidro. Então tem que funcionar com ar-condicionado. Não tinha renovação, não tinha. E pra ele economizar, o cara não tava ligando o ar-condicionado. Então ele abria uma porta, ele deixava só a porta aberta. Cena de terror, né? Cara, você entra lá, você sente aquele bafo assim, úmido na sua cara, aquela coisa pesado. E as pessoas não se dão conta, né, velho? É verdade. Não se dão conta. Um exemplo que eu dou, assim, para as pessoas entenderem melhor, é que a gente às vezes... Acho que todo mundo já aconteceu isso. A gente entra às vezes num ambiente que ele tá com o ar-condicionado desligado, mas você entra nesse ambiente e tá aquele ar pesado, aquele ar denso, aquele ar ruim de respirar, né? Assim, você percebe, né? É perceptível. E aí você liga o ar-condicionado e como ele dá conforto térmico, você começa a se sentir melhor, mas você está respirando aquele mesmo ar ruim, que é aquela sensação ruim. Só tá geladinho. Só que você está tendo uma percepção melhor, né? É o que acontece no caso da academia. Sim. É exatamente isso que acontece. E a academia tem uma característica principal de importância relacionada ao ar, que você está consumindo um volume muito maior de ar do que se você está num repouso, no escritório, numa escola, por exemplo. Você está fazendo exercício físico, você demanda uma respiração muito mais intensa, você está consumindo muito mais ar. E, detalhe, você está exalando muito mais ar também, você e os colegas, todas as pessoas que estão lá. Eu acho muito curioso as pessoas que ficam com aquele processo de limpar, passar álcool nos aparelhos, por causa de higiene entre um e outro, bacana, legal. Mas você está numa situação de uma academia sem uma renovação adequada, você está respirando 5%, 10% do que o colega está soltando. Olha isso, velho. Os micróbios, os micro-organismos, os gases que ele soltou, você está consumindo aquilo. É os famosos aerossóis, né? Que tanto falam, né? Estão ali. Com todo perdão na palavra, é uma suruba de micro-organismos que está todo mundo compartilhando entre todo mundo ali e ninguém está preocupado com isso. Mas fica preocupado em limpar lá, porque eu vou encostar onde o outro colocou. Então, eu acho que é um pouco de conhecimento e a tua atitude, eu acho fantástica, de cobrar o profissional, ou a empresa, a academia, né? Esses dias eu postei em relação a escolas. Enquanto a gente não cobrar o pai, cobrar dos filhos, perfeito, os pais não percebem, ou a gente cobrar a nossa academia, o local de trabalho, não vai mudar nada. A gente precisa ter essa consciência de exigir. O melhor fiscal é o consumidor. Se ele exigir um bom local, uma boa qualidade do ar, as empresas vão começar a ter que fornecer isso, senão vão perder alunos como perderam no teu caso. Concordo plenamente. Tá puxando aí a gente está saindo de academia indo para a escola, né? E aí entra um componente também que é o efeito cognitivo, né? Que aí é uma outra situação também, que a partir do momento que você não cuida da qualidade do ar interno, até esse lance, além dessas situações de troca de vírus, uma série de coisas, né? Você tem ainda o efeito cognitivo. Muda. Quer falar aí, Arthur, sobre e essa questão, mesmo transicionando assim da academia para a escola, a gente começa a parar para pensar, o tempo todo. Você está na escola, você está no escritório, você está no shopping center, você está na academia, no hospital, seja por lazer, trabalho ou você se educando, você vive hoje estimando mais ou menos 90% da sua vida num ambiente interno. Caraca, velho. Então é muito complicado você se preocupar com a fumaça que você viu saindo do escapamento, do caminhão vindo para cá, sendo que aquilo vai ser 10% da sua vida em termos do que você vai respirar. Então, a qualidade do ar interno acaba tendo um impacto não só pela importância do impacto desses gases na capacidade cognitiva, mas também pelo tempo que você permanece. Olha isso, cara. Todo mundo já teve aquela experiência de estar no início da tarde, assim, ou até mesmo no final da manhã. Você começa a ficar cansado, você acha que é fome, ou você acha que você comeu muito, ou você acha que você não dormiu bem. E muitas vezes não tem nada a ver com isso. É simplesmente o fato de você estar num ambiente que, por estar mal ventilado, você tem a concentração de certos contaminantes aumentando tanto, como, por exemplo, o CO2, que é bem conhecido, que isso começa a incapacitar a sua habilidade de pensar. Basicamente, o metabolismo, você está inspirando oxigênio e você está expirando CO2. Quando você começa a aumentar muito a concentração de CO2 no ambiente, você está desequilibrando esse processo químico que acontece o tempo todo. Então você acaba perdendo a capacidade de pensar, de raciocinar, de interagir. Caraca, meu. Isso, imagina, você entra numa sala de reunião, não tem coisa mais assustadora para quem entende do assunto do que entrar naquela salinha que tem 4 cadeiras, você olha para o lado, você não vê nada, a primeira coisa que todo mundo sente é fechar a porta.
depois de 15, 20 minutos, já está completamente insalubre. Então, é um ambiente que você sentou ali com pessoas, provavelmente uma hora importante em que você vai tomar decisões. Perfeito. E nada tá jogando ao seu favor, tá tudo contra a sua intenção naquele momento. E aí começa a bater aquele sono, aquela... Aí você vai pegar café, comum, né? Você já tomou 10 cafés no dia. Nada ajuda. Nada resolve. Esse exemplo independe de o ar-condicionado estar ligado ou não. Exatamente. Porque a renovação de ar, ela é importante em qualquer situação. Tanto com o ar-condicionado ligado, seja ele refrigerando ou aquecendo, como também sem o ar-condicionado estar ligado. Porque Perfeito. A partir do momento que você está num local fechado, é o exemplo que o Arthur comentou. Você está respirando, cada vez mais você está soltando gás carbônico, você não oxigena as suas células e com certeza... E aí o que acontece? Seu cérebro já começa então a trabalhar de uma forma diferente, porque ele está recebendo menos oxigenação. Então isso para as salas de aula é importantíssimo, né? Como, né? Porque muitas vezes... eu estudava na faculdade, né? E aí, você estava lá, uma galera dentro da sala de aula, eu estudava à noite, então eu achava que eu estava cansado já do trabalho. Achava que o professor estava o professor não está sendo atrativo na aula, então eu tô tendo sonolência e tal. Dava intervalo, eu saía, ia pro corredor, eu acordava assim, que eu falava, acho que é porque eu tô andando, mas na verdade não, eu tô respirando oxigênio. É só isso. Cara, isso mais acontecia nada. comigo também. Acredito que na sua época também o professor podia fumar dentro da sala de aula. Não, graças a Deus não. Graças a Deus não. Os meus professores acendiam um cigarro no outro. Sério? Ele tava fumando, quando esse aqui tava acabando, a gente já pegava outro e acendia. Você também foi assim? Aí é o material particulado, né, Léo? E outra coisa comum na nossa época, que eu acho que hoje em dia não tem mais, é o giz, o pó do giz. Nossa, é mesmo, verdade. O giz também zoa. Giz, é uma partícula, um material particulado que fica no ar e a gente fica respirando aquilo. Lógico, o tabaco é muito pior, né? A concentração, todo mundo fumava com todo mundo mas partícula de giz também, aquele pó fica saindo no ar e as pessoas respirando aquilo. Vai atacar pessoas com maior sensibilidade, quem tem rinite, essas doenças respiratórias vão sentir esse pó, isso no dia a dia. Eu li recentemente, pegando até um assunto polêmico, um fabricante de talco mundialmente famoso está tirando da sua linha de produção talco para bebê por causa de problemas de ações trabalhistas, ações contra a empresa, porque já tem comprovação disso fazendo mal que os bebês, crianças em desenvolvimento, aquela quantidade de partículas que os bebês respirando, fazendo mal para o sistema respiratório dessas crianças. Meu. Então, até coisas que a gente nem tem imaginar, são coisas de infância que a gente adora, o cheiro do talco, aquela coisa que é tão comum. Está se provando que aquilo pode ser um problema grande para a saúde das pessoas. Indireto, você está usando uma aplicação bacana, mas você tem uma contraindicação muito perigosa para algumas situações. E na escola o aluno ganhava pontinho a mais, né? Aí pequenininho, né? Quando pegava o limpador de giz e ia lá bater, para poder limpar, pô. Você fuma? Não. Mas eu tenho certeza que você fuma. Não, com certeza. Bom, na faculdade, eu fumei muito. Não, mas eu tenho certeza que você fuma hoje. Nos dias de hoje. Por quê? Fala aí, Léo. Porque a gente mora em São Paulo. A gente tem... o Marcelo está falando isso porque existem pesquisas, o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina de São Paulo, tem muitos artigos publicados já. Uma pessoa que mora numa cidade como a nossa, qualquer cidade urbana no mundo, você respira como se você estivesse fumando 4 a 5 cigarros por dia. Tá de brincadeira? Uma poluição nessa época de inverno que a gente acabou de pegar, né? Que a gente está vivendo. A gente ficou 4 meses quase sem chover direito. Então, a poluição do ar é altíssima. E isso impacta diretamente a saúde das pessoas. Essa poluição, essas partículas. O que tem nesse ar? São esses aerossóis, que o Marcelo falou. Partículas invisíveis a olho nu, que por causa do seu peso, que é muito leve, elas não depositam, elas ficam no ar. E esse ar, mas essa poluição está lá de fora. Não é, ela entra na nossa casa. Sim. A gente não tem... Ou a gente coloca algum sistema de filtração, como a gente falou, de renovação de ar, algum tratamento disso, senão é o mesmo ar da sua casa, é o ar que vem da rua. Aquela poeira que a gente vê em casa, aquilo são partículas, só que aquelas são maiores. Elas têm um peso maior, elas decantam, elas vão parar na superfície, e aquilo a gente limpa no dia a dia. Isso. E a questão que a gente limpa o ar que a gente respira no dia a dia na nossa casa? Nem a pau. Não. Então, aí é que a gente respira, aí é que a gente fuma esses cigarros. Uma conta rápida, são mais de 200 dias sem chuva aqui na região toda centro-oeste, sul do Brasil, sudeste, sul do Brasil.
em torno de 4 a 5 cigarros por dia, a gente está falando de uma quantidade enorme de cigarros que o que a gente está falando de cigarro é o impacto na nossa saúde. Que esses partículas que vão penetrando no nosso corpo. Então isso não é que eu acho que isso está comprovado pela ciência, já mostra isso claramente. A gente sofre esse impacto. A Organização Mundial da Saúde mostra que 7 milhões de pessoas no mundo morrem devido à poluição do ar. Esse é um dos fatores. Caraca, então, todos os anos, né? Mas eu moro... Aí pode ter colega, o pessoal da audiência vendo... mas eu moro numa região rural, eu estou tranquilo. Infelizmente, também não. Você tem situações, região centro-oeste e norte do Brasil, que tem as queimadas. Também muito intenso nessa época. Pantanal, região amazônica, que também é um problema seríssimo. Nessa época dispara o número de internações por doenças respiratórias, por causa da poluição do ar. Quem trabalha perto também no campo, quando tem movimentação de grãos, no porto, que sobe essas partículas. Qualquer elemento, esses elementos que geram essas partículas, elas vão ficar no ar. E a gente fatalmente vai respirar. Ou a gente se protege, ou a gente respira. Não tem opção. Então, isso que é o que a gente está discutindo. Por isso a importância do ar. Como o Arthur falou, a gente passa muito tempo em ambientes fechados. E sempre a nossa dica é essa. No ambiente fechado, a gente tem como controlar isso. A gente pode impedir essa sujeira entrar dentro do ambiente. A gente tem tecnologia. Independente se o ambiente tem ar-condicionado ou não, a gente precisa se proteger. Sim. Então, isso que é o que a gente está trazendo, levar essas informações para a sociedade. Até um comentário que ele citou, às vezes a partícula que tem o maior impacto na sua saúde, no seu sistema respiratório, você nunca vai vê-la. As partículas de nível 1 micrômetro, 2,5, elas têm um poder de penetração no seu sistema respiratório que ela vai passar pela traqueia, ela vai passar pelos brônquios, ela vai chegar nos bronquíolos e ela não vai sair nunca mais dali. Então, você considerando o seu pulmão como... Não acredito que você vai trocar dele semana que vem. Então, isso que você está respirando no seu dia a dia, 90% do seu dia, é para o resto da sua vida. Então, por isso essa preocupação mesmo em ter as ferramentas de acompanhamento, de manutenção, de controle, porque você não enxerga, ela está lá, e ela não vai sair de lá nunca mais. Então, acaba sendo algo que, no agregado, no tempo, acaba chegando a esses números que são assustadores. Né? Desses 7 milhões... Gigantesco, 7 milhões de pessoas por ano. Precoce, mais contraintuitivo ainda, é que 4,7 desses 7 são devido à qualidade do ar interior. Interno. Mais da metade. Esses 7 milhões, eles são exatamente mais ou menos em torno de quase 12% das mortes do mundo. Uou! Entendeu? Isso e esse levantamento, é isso que eu ia falar. COVID. Esse levantamento foi feito em 2016, antes da pandemia. Ninguém imaginava. E a partir de 2020, nós fomos impactados com a pandemia, onde todo dia a gente era avisado de quantas mortes, né, aconteciam no dia por conta do Covid, que na verdade é relacionado à transferência do ar, né? Você recebe o vírus pelo ar. Então, assim, para você ver que antes da pandemia já existia um problema, só que ele não era visto pela sociedade. Pois é, cara. Então, com a pandemia, de alguma forma, a sociedade começou a enxergar os perigos de você não ter uma qualidade do ar interno bem feita, né? Esse ponto que eles comentaram sobre o ambiente interno, se ele não está bem tratado, com uma filtragem de ar adequada, trazendo o ar de fora, filtrando e tendo um ar adequado, normalmente você tem de 2 a 5 vezes o ar pior do que o ar externo. Mesmo que esse ar externo estando poluído e tal, a partir do momento dentro da sua casa, dentro de qualquer tipo de ambiente, se esse ar não está sendo tratado, ele fica de 2 a 5 vezes pior do que o ar de fora. Porque ele fica vou falar um termo aqui chulo, porque ele fica viciado, é um ar pesado. Você tem esses particulados, aí você tem as pessoas que estão nesse ambiente fechado, que cada pessoa tem seus vírus, então você está trocando esses vírus, né? De alguma forma aí você tem também tem gases dos produtos de limpeza, dos revestimentos, né? Mofo, às vezes, que muitas vezes tem mofo, bolor, né? O próprio carpete, se ele não está bem limpo também, isso é uma forma também de contaminação. Então você tem vários ingredientes que fazem com que esse ar fique pior do que o ar externo.
Caramba, meu. E aí a dor do setor é a mesma que a gente passa na manutenção, né? Como fazer as pessoas entender isso aí, né? Como que fazer o usuário lá na ponta, o morador, a pessoa que está lá dentro de casa, que mora ou não dentro de um prédio, pode ser uma residência mesmo, como fazer essa pessoa entender a seriedade desse assunto, né, velho? É um desafio. Eu não sei se tem uma resposta. Existem muitas iniciativas, né? A gente está tratando de um mal que acaba sendo invisível. Ele não é um mal potencial, ele é um mal mais do que conhecido. E é muito simples. Não, assim, a gente está falando de, eu poderia dizer, décadas, se eu for tratar assim de pesquisas mais formais como a gente conhece hoje. Mas você se preocupar com a ventilação do seu ambiente interno, a gente está na Idade Média. Sistemas de ventilação, fluxo, dutos para troca de ar dentro. Todo mundo sabe que se você fechar um castelo cheio de pedra, vai ficar úmido e vai ficar tudo mofado lá dentro. Então, não é novo isso, todo mundo sabe disso. Mais recentemente, vem décadas e décadas de pesquisa científica mais formais, já com instrumentação, entendendo os diferentes aspectos da qualidade do ar interno. Então, a gente vai para o lado não só apenas microbiológico, que é mais conhecido como mofo, umidade, parâmetros físicos e químicos, temperatura, contaminantes como concentração de CO2, material particulado, compostos orgânicos voláteis. Então, é um mal, entre aspas, invisível para os nossos... Perfeito. Percepção natural, né? Então, você tem tato, olfato, visão. Isso não é suficiente para entender se a qualidade do ar aqui está boa ou ruim nesse momento. Mas a gente sabe que ele existe, a gente sabe que ele está lá e, às vezes, a gente consegue até mostrar no dia a dia o impacto, como o Marcelo acabou de citar, né? O simples fato de você levantar, sair e dar 2 voltas no ambiente externo, você já percebe que você fica revigorado. Você está numa sala de reunião, você abrir a porta, Isso é verdade, cara. Aumentar a taxa de renovação num edifício onde você tem um auditório cheio de pessoas, você vê a energia do lugar mudar numa questão de segundos. You win. Perfect. E como saber se o ar tem qualidade ou não? A água, a gente faz a limpeza de caixa d'água, 6 em 6 meses, vai lá, coleta ela, leva para poder fazer a análise. Então o cara fala, ó, os parâmetros físico-químicos e bacteriológicos da água são esses, X, Y, Z. E do ar, cara? Como a gente tem como saber e como medir isso? E, obviamente, fazer manutenção, fazer o tratamento disso aqui, igual comparando com água? Sim, tem sim. O Brasil, inclusive, tem já legislação sobre isso há quase 20 anos. Que a Anvisa regulamentou, que todo o ambiente de uso público e coletivo, que é basicamente os não residenciais, precisam monitorar essa qualidade do ar, precisam acompanhar como é que está isso aí. Existe um padrão determinado pela Anvisa, que a cada 6 meses, similar à água como você falou, precisa fazer a avaliação da qualidade do ar. Então, aí um pouco disso que o Arthur falou, é microbiológica, físico-química, tem alguns parâmetros. Então, isso você tem uma ideia de como está teu ar a cada 6 meses. Hoje em dia já tem soluções disponíveis e muito viáveis de você monitorar em tempo real. Isso, você tem acompanhamento através do celular, do computador. Animal. Você coloca sensores, você fica acompanhando em tempo real isso. Eu já tenho visto isso, inclusive, por exemplo, em restaurantes, em shopping centers, hospitais, algumas indústrias, hotéis. Você já fica num quarto de hotel, você já vê como está a qualidade do ar, porque eles botaram sensores. Então, já tem, isso está crescendo. É uma tendência do mercado para o consumidor se sentir seguro, cara. Porque a Covid trouxe esse alerta sobre essa preocupação, trouxe um pouco da preocupação do ar, das luzes, e as pessoas estão começando a fazer isso. E lá fora, por exemplo, a gente falou um pouco de escola aqui, já tem algumas escolas nos Estados Unidos e algumas regiões já estão comprando esses sensores de qualidade do ar. Bélgica, Canadá. Em alguns outros países do mundo já está botando para saber como está o ar dentro das salas de aula, porque já hoje o custo disso é bem mais acessível, a tecnologia está disponível para monitorar, porque a gente não tem, se não for assim, a gente não tem como saber. Ou isso, você pode usar questionários epidemiológicos, também é legal, para você ouvir as reclamações. Eu sempre acho que essas são soluções alternativas também bacanas, mas se você não
A gente está falando de seres invisíveis. Se a gente não monitorar e medir, a gente não vai conseguir saber como que está. Então, perfeito. O caminho é esse. E tem essa incapacidade que a gente comentou no início, né? Então, não dá para eu deixar para respirar daqui 1 hora, porque eu não estou me sentindo confiante de que o ambiente está bom. Então, diferente do ponto da água, de vista... Né? Exato. A água, se a gente não gostou, a gente... Se eu estivesse me sentindo meio ameaçado, talvez eu deixasse daqui 1 hora eu respiro. Infelizmente, não tem como. Não tem. Então, nesses locais onde a gente já vê uma força de lei obrigando não apenas... Porque, como o Leonardo citou, o Brasil é até bem avançado nesse sentido, com portarias, resoluções, legislação, normas, NBRs, todas revisadas constantemente e o tema sempre muito discutido no meio profissional, mas... acaba ainda não chegando no ocupante dos espaços. Perfeito. E a preocupação nesses locais onde eles tornaram obrigatório a disponibilização dos dados é justamente essa. As pessoas precisam saber, para que elas possam cobrar e para que elas possam também sair. Se sentir seguras. E sair se não estiver legal. Né? Se eu cheguei e não estou me sentindo confortável, tem ali um dispositivo que está me mostrando, eu quero sair daqui. Perfeito. Eu fico mais tranquilo. E isso aí gera um estalo dentro da pessoa que ela vai levar essa cultura para outros locais. Então, se ela chegou em outro ambiente, vou sair da empresa, fui para outra empresa que não tem essa solução, ela fala, você vai pedir, você vai cobrar. No restaurante, na academia. Exatamente. É um diferencial para você fornecer isso para o teu cliente, para o teu funcionário. É um diferencial. Pegando esse gancho até do questão do que é obrigatório ou não. O Brasil já tem uma série de legislações. A minha opinião pessoal, que eu diria que todos os empreendimentos de médio e grande porte do Brasil, shoppings, prédios comerciais, hospitais têm alguma ação em relação à qualidade do ar, não estão zero, né? 20 anos atrás era zero praticamente. Hoje todos têm algum tipo de avaliação, tem alguma manutenção, tem um acompanhamento mínimo necessário seguindo a legislação. O pessoal ainda de menores, residencial quase nada. Putz, ainda é difícil. Isso precisa chegar e os menores ainda precisam também ter um bom espaço de crescimento. Mas o ponto que eu queria comentar é o seguinte, e eu tive um papo muito legal esses dias numa empresa grande, uma multinacional, que eles estavam avaliando essa questão de botar sensores de monitoramento online dentro do escritório deles. E ele, obviamente, tinha um investimento para fazer, e eles me chamaram para dar minha opinião, se isso era bom ou não. Mas eles estavam lá, eram desses escritórios bonitos, bacanas e chiques, né? Mesas enormes, cadeiras, tudo caríssimo, e tinha lá várias pessoas, pessoal do segurança do trabalho, pessoal do RH, pessoal da manutenção, facilities. E a dúvida era, mas a gente quer, e eu ouvi a seguinte frase, a gente quer fazer tudo que manda a lei, porque aqui é tudo direito, porque a gente segue, a gente tem a ESG, tudo direitinho, tudo lindo, maravilhoso, a gente quer fazer o que manda a lei e queremos saber se isso que a gente está oferecendo, que a gente está estudando, é obrigatório pela lei brasileira. E eu falei assim, respondi em uma palavra, não. Não é obrigatório. Perfeito. Se essa é a dúvida que vocês têm, não é obrigatório, vocês não precisam fazer. A lei ainda não prevê isso, né? Mas eu queria dar minha opinião, meu comentário, minha sugestão. Eu estou aqui num escritório lindo, maravilhoso, um prédio AAA, com uma mesa maravilhosa, com uma cadeira que deve custar uns 3, 4, 5 mil reais, Cada uma, tinham várias. Eu vi uma série de benefícios, de melhorias para os funcionários, máquinas de café, áreas de descanso, coisas muito legais. Tudo muito legal. E eu tenho certeza que a lei não obriga a ter uma cadeira desse nível. Tenho certeza que várias coisas que vocês estão proporcionando aqui para o teu colaborador, para ele se sentir bem, para ele estar confortável e seguro, a lei não obriga isso. Mas vocês, como são uma empresa grande, uma empresa que está preocupada e tem... Pode fazer, pode oferecer um melhor, vocês estão oferecendo um melhor. Então, isso que vocês estão analisando é o melhor do que você pode oferecer. Perfeito. É uma situação que nem é tão cara assim, é um preço super viável, mas que vocês podem oferecer. Né? A mesma coisa que o conforto de uma cadeira bacana, de um ambiente agradável, de uma decoração, um paisagismo, eu diria que isso é muito bom, talvez tenha retorno de impacto de produtividade e tal, não é minha área, mas numa área de talvez psicologia, de atenção das pessoas, mas isso eu tenho certeza, você proporcionar um ar que você respira em torno de 10 mil litros de ar por dia, caraca, um volume enorme, você proporcionar um ar seguro para o teu funcionário, eu tenho certeza que você vai ter um retorno enorme de produtividade, de redução de absenteísmo, vai ficar doente menos. Isso, com certeza, você tem, inclusive, retorno financeiro nesse investimento. Então, foi um pouco nessa linha. Eu acho que a gente precisa enxergar isso. Eu acho que até dos 20 anos para cá, a gente trabalhou muito no mínimo necessário, que a lei manda. Né? E o Brasil tem leis e tal.
Mas a gente precisa enxergar o ar, os gestores de facilities, eu acho que já fizeram esse papel nesses 20 anos. Mas a gente precisa enxergar o que eu posso fazer a mais. Sim. O que eu posso fazer de melhor. Né? Não só o mínimo necessário. O filtro. Filtro de ar, a lei fala que tem que ter um filtro G1 ou G2, um filtro que para essas partículas que a gente está falando, que são pequenininhas, vão passar tudo. É a lei de 20 anos atrás, aquilo é o mínimo necessário. É como, fazendo uma analogia, como se fosse uma máscara de pano. É uma máscara baixíssima eficácia. Então você pode botar um filtro de melhor eficácia ali na tua renovação de ar, tem que ver se o projeto atende, chamar o teu engenheiro de ar-condicionado ou um bom cara que entenda do assunto, e ele verificar se pode botar um filtro melhor. Porque essa poluição que a gente está falando, é só assim que a gente vai impedir. Senão não tem como você botar um sistema, uma nova tecnologia, como uma fotocatálise, um negócio mais bacana, para você garantir algo melhor. Porque o mínimo necessário é pouco. A gente andou, mas ainda assim é pouco. Pegando a analogia da água, como você, sei lá, só jogasse cloro na água, mas você não filtrasse, você não usasse outras tecnologias para tirar outros contaminantes que possam ter no teu sistema. Então, a gente precisa caminhar mais. Eu acho que a tecnologia está aí, os custos são mais acessíveis, as informações estão aí. É só a gente estudar e entender um pouquinho melhor. Pegando o gancho do Leonardo, a renovação de ar, ela representa num edifício, se você pensar na construção de um edifício, tudo que vai dentro dele e tal, representa apenas 2 a 3% do custo. Então é um custo baixíssimo, né? Então às vezes a gente vê alguns empreendimentos, não, eu vou colocar só ar-condicionado, renovação de ar é muito cara e tal. Aí depois você vai ver no edifício pronto, você tem um lustre que o cara gastou uma paulada. Uma paulada, né? É o exemplo que o Leonardo comentou. Você tem um quadro lá que, vale uma grana, né? E ele abandonou a renovação de ar, né? Porque é aquilo que a gente volta a dizer desde o início, né? O ar é invisível, né? Então, o desafio nosso, na verdade, é fazer com que a sociedade cobre, né? Então, a gente precisa cada vez mais falar, informar, porque a partir do momento que a sociedade começar a cobrar, aí sim, esse dono desse empreendimento ele vai perceber que aquilo para ele faz sentido também, até mesmo porque senão o cliente dele não vai estar lá. Não vou para lá. Por que eu iria para um prédio? Agora, se ninguém cobra, então também não vou fazer. E cobrar porque faz bem. Faz bem. Não é porque para encher a paciência de ninguém. Não é exatamente. Geralmente isso acontece muito assim, também por questões do mercado. A construtora não está muito preocupada como vai ser o dia a dia. Depois que ele entregou a chave, não é problema dele. Exato. Agora, para um público que frequenta o ambiente, para um público que é responsável por aquela infraestrutura, para um público que precisa prestar contas, isso te traz retorno concreto. Te traz retorno em saúde, em concentração, em capacidade cognitiva, em queda de absenteísmo, em ocupação dos espaços. Né? Então, qualidade do cara, retorno, qualidade de vida do cara. Pô. Agora, Arthur, você falou da área do residencial, por exemplo. Eu tive uma conversa esse dia com projetistas de ventilação, de ar-condicionado. Ele foi consultado por uma construtora residencial, uma incorporadora, sobre se precisava botar renovação de ar no ambiente residencial, se a lei obrigava. Eu falei, não, a lei não obriga, a lei é para ambiente de uso público e coletivo. Mas eu falei, olha, é uma excelente oportunidade para a incorporadora oferecer um diferencial gigante para o seu cliente na hora da venda do seu produto. Eles listam lá, na hora da venda do edifício, eles listam lá, tem área gourmet, quadra de tênis, academia, mas é verdade. Tem um monte de quando tem filho pequeno, tá tudo disso. Mas é verdade, tem mesmo. E eles listam lá um monte de benefícios que tem no prédio, às vezes previsão para instalação de ar-condicionado, que é uma coisa que também não tinha muitas vezes no passado e agora é uma necessidade. E eu falei, por que não já deixar instalado, ou pelo menos previsto, um sistema de insuflamento de ar, ou renovação de ar para o morador? E ele entender, isso é barato. E todas as casas, mas isso é complicado, isso já possui. Você tem um sistema de exaustão do banheiro, que é um ventilador jogando o ar para fora para tirar o contaminante. Você tem um sistema de exaustão da cozinha, que é um sistema de ventilação mecânica, jogando as gorduras, os contaminantes para fora. A gente está falando a mesma coisa jogando ar para dentro, só que com um sistema de filtragem antes. Eu já vi isso. Para o usuário ter essa opção. Ele não sabe ainda disso, né? Mas se as incorporadoras começarem a oferecer isso... Aí ele vai perceber isso. Pô, nessa época a gente comentou que a gente fumou aí não sei quantos cigarros aqui na cidade de São Paulo.
não se abre janela, não deveria se abrir janela, deveria ter esse sistema de renovação do ar ligado, filtrando esse ar. As pessoas precisam disso, mas não sabem ainda disso. E eu já vi isso com renovação na área comum e nos quartos, porque é o ambiente onde você vai ficar 8 horas deitado numa cama, com a porta fechada. Então é um ambiente onde você precisa ter uma renovação. E também nas academias, monitoramento. Porque, bem ou mal, eles acabam ocupando e usando no dia a dia. E traz uma informação relevante ali. O impacto, como o Marcelo citou, de você colocar um monitoramento numa academia, num edifício de 20 pavimentos, nem existe. Não dá nem para contabilizar. Né? Até mesmo a análise de qualidade do ar interno. As pessoas falam assim, a tua pergunta que você falou, né? Como é que eu sei se o ambiente tá bom ou não? Vamos fazer uma análise de qualidade interna. Putz, deve estar caro, baratíssimo. Muito barato você ter uma análise de qualidade interna. Pois é. E você saber exatamente o que se tem naquele ambiente. Existe muito esse mito, desculpa, Arthur. Existe muito esse mito na gestão condominial. As pessoas, tudo pra eles é caro, né? Isso vai ser caro, mas não é. Perfect. Senhores, eu vou fazer um corte aqui. O Lucas já levantou a mão ali já faz uns 10 minutos. Mas a gente vai continuar. Esse podcast vai ter parte 2. Então essa aqui é só a parte 1. Manutencista, fica aí. A gente vai continuar. O assunto é riquíssimo. Eu vou encerrar aqui. Parte 1. A gente já volta pra parte 2. Se você tá ouvindo via Spotify, depois vai lá youtube.com/manutenção predial. E o contrário também. Tá no YouTube, depois procura em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify, Manutencast, que com toda certeza você vai encontrar. Vamos lá pra parte 2. Bora!